Bom, em princípio, se não houver problemas técnicos, fica gravado. Esta semana, vamos introduzir um tema novo, ou dois temas, mas o fundamental é a programação conduzida por testes. Vamos ver o que é que isso é. Isso vai fazer falta para o trabalho de avaliação e, de certa forma, vai fazer falta agora o resto do semestre. Vamos, de alguma forma, usar sempre algo de programação conduzida por testes nos próximos programas que formos fazer. E, em especial, agora já neste trabalho de avaliação, que é a parte fundamental do trabalho. Portanto, eu vou passar rapidamente estes primeiros slides só para chamar a atenção do que é. Não vou aqui gastar tempo com eles, fica para vocês lerem, aqueles que se chamam Good Code. Depois vamos ver, mesmo no IntelliJ, o que é isto da programação conduzida por testes, usando um micro-exemplo, um exemplo mesmo muito, muito pequenino, quase o exemplo mais pequenino possível. Seguidamente, a seguir a esse exemplo, vamos ver aqui a programação conduzida por testes. Na verdade, já me esqueci de uma parte. Depois do Good Code, vamos ver uns slides ainda mais, que são sobre asserções. Depois é que vamos ver o IntelliJ e depois a programação conduzida por testes nos slides. Finalmente, iremos espreitar aos dois enunciados que estão, só para ficarem com uma ideia do que é pedido no Guia Prático 4, que será o Guia Prático desta semana, e também olhar um pouco para o enunciado do trabalho de avaliação. Portanto, basicamente são estes 3 links que ali estão na semana, mais o enunciado de avaliação. Vocês têm alguma questão que queiram colocar preliminar à semana? Não? Então, muito rapidamente, estes slides do Good Code vou abri-los aqui embaixo. Portanto, o que é isto do Good Code? Good Code é basicamente ter o código bom, limpinho, arrumadinho. E tem a ver com este enquadramento. Portanto, nós vamos ver nesta semana, e esta aula é basicamente sobre isto, o que é que fazemos sobre os erros nos programas. Portanto, as poucas coisas que temos certo nos programas que fazemos é que vão ter erros. E, basicamente, há dois planos em que podemos atuar. Na resolução dos erros, temos sempre que atuar quando eles aparecem, o que é que podemos fazer. Mas a ênfase principal desta semana vai ser no que é que podemos fazer, em termos de prática, de programação, para reduzir a probabilidade de erros, ou a quantidade de erros que os nossos programas irão ter. Isso tem a ver com os 2 pontos que estão aqui mais abaixo, as asserções e programação por contratos, vamos ver o que é que isso é, e a programação conduzida por testes. O outro ponto ainda anterior é esta questão do que eu chamei Good Code nos slides e que ali chamo de Clean Code, e que o exemplo mais simples e mais óbvio disso é a utilização de regras de estilo de forma consistente. Nomeadamente aquelas questões como a formatação, a indentação, os nomes dos identificadores, os nomes das variáveis, os nomes das classes, das funções, seguirem regras, usarmos sempre as mesmas regras, sermos consistentes na escrita. E essa é uma parte mais importante até do que possa parecer e mais importante do que muitas vezes se pensa. O código estar, no fundo, legível e o mais fácil de entender possível, passa também por estar bem formatado e por se usar regras de estilo consistentes. Tudo isso contribui para ser mais fácil de perceber e contribui também, embora podemos ter algumas dúvidas sobre isso, mas também contribui para haver menos erros nesse código. De certa forma, uma analogia que se pode fazer é que se nós ao escrevermos um texto também não tivermos cuidado com o sítio onde escrevemos as palavras, se não respeitarmos bem as linhas, se não respeitarmos bem as margens, no fundo, se o texto estiver todo mais desarrumado, também é mais provável que estejam erros no meio que nós não nos apercebemos. Portanto, se
se o texto estiver mais legível, mais arrumadinho, mais bem formatado, é menos provável que haja erros. Mas isto no caso da programação ainda é mais assim, ainda mais do que na escrita em linguagem natural. E além disso há um outro efeito. Se o código já estiver bem arrumado, legível e bem formatado, há uma tendência para que continue assim. Enquanto já mostrar algum desleixo de quem o escreveu, a tendência é para quem pega nesse código vai continuar a ser desleixado e vai, de certa forma, se calhar ainda piorar a situação. E isto tem muito a ver com a psicologia também, né? Se nós chegarmos a um sítio todo desarrumado, não nos faz confusão continuar a ser desarrumados. Vamos nos adaptar ao sítio, né? Se chegamos a um sítio que está todo cheio de lixo no chão, não nos importamos se calhar deitar mais um papel para o chão. Mas chegarmos a um sítio que está tudo muito limpinho, se calhar temos mais resistência, nós próprios, até mesmo sem ninguém nos dizer nada, temos mais resistência a deitar lixo para o chão no sítio que esteja limpo. Isto também há um livro de programação, eu costumo contar sempre esta história, há um livro de programação que até aproveito para recomendar, se quiserem, há muitos livros de programação, mas este é um que de facto é de leitura fácil e simpática de ler. É um livro já antigo, mas todas as mensagens que lá estão principais continuam atuais, que é o Pragmatic Programmers, que é um livro que fez 20 anos, este ano é de 99, e tem lá uma analogia que é com algo que eles contam a história com a polícia de Nova Iorque, mas isto é com muitos sítios. A polícia de Nova Iorque chamava-lhe o Broken Window Effect. Tinha a ver com um bocado esta história do desleixo. E eles usam esta analogia exatamente por causa do código. Que é o Broken Window Effect, portanto, o efeito da janela partida, tem a ver com, eles contavam com uma casa ou até com um carro. Se uma casa estiver abandonada, estiver fechada, pode estar lá perfeitamente imenso tempo, a casa abandonada e fechada. Mas se algum dia alguém parte um vidro de uma janela, há uma grande probabilidade da casa a seguir ser assaltada e ser invadida e alguém se instalar lá e dar cabo daquilo tudo, e coisas do estilo. Porque transmite a sensação de desleixo, de que aquilo não é de ninguém, que está ali a janela partida e não acontece nada, porque aquilo não tem dono. E com os carros também acontecia o mesmo. Eu também dizia isso. Um carro podia estar parado muito tempo no mesmo sítio, sem acontecer nada, e depois se alguém partiu um vidro de uma janela e isso não era arranjado, no dia a seguir o carro já não tinha rodas, já não tinha nada, já tinha levado tudo. Porque transmitia a ideia de abandono, de desleixo, pronto. Olha, aqui já partiram o vidro e não aconteceu nada, pode-se continuar a estragar. É um pouco isso. E com o código também acontece um pouco isso. A gente pega num código e vê que aquilo está tudo feito, assim, estas pancadas, nem temos paciência para sermos nós agora que vamos corrigir aquilo. Né? Quase que aproveitamos a onda e continuamos a ser desleixados e tentamos resolver o problema o melhor possível sem estar a arrumar o código. No entanto, esse código desarrumado prejudica-nos. Né? Torna-nos mais difícil perceber o código, portanto, torna mais difícil modificá-lo. Portanto, esta questão do clean code é de facto importante. E estes slides têm aqui um pequeno resumo dessas coisas. Estão uma parte em inglês, uma parte em português. Há este cartoon que às vezes aparece. O que é que mede a qualidade do código? Não é? Que é uma questão muito discutida já há muitos anos. O que é código bom, o que é código mau. Então este cartoon propunha esta medida, não é? Que eram os WTFs por minuto. Era a pessoa olhar para o código, no fundo, medir a quantidade de vezes que nós não nos agrada algo que vemos no código, não é? Então isto era o código bom e o código mau, aqui do lado direito. E tem muito a ver esta história de nós olharmos para o código, achamos que o código é bom ou que é mau. Tem muito a ver com a elegância do código, com a clareza, com a escrita. No fundo, as coisas estarem agradáveis à vista também. E, obviamente, não estarem mais complicadas que necessário. Portanto, estes slides depois a seguir têm um conjunto de pontos que devemos ter em conta. Por exemplo, sobrenomes. Coisas que já falámos e tem muito a ver com regras de estilo. Mas depois vai um bocadinho mais além do que regras de estilo. No fundo, é regras de estilo mais, com mais coisas ainda. Portanto, isto são os slides que vocês podem ler. Tem aqui uns pontos sobre vários aspectos, tem sobre comentários. E no final tem os livros de onde eu me baseei para isto. Principalmente
principalmente o primeiro. É um livro bom sobre esta temática de ter o código arrumadinho, de um senhor que tem vários livros e que é uma pessoa bastante conhecida na área da engenharia de software, que é o Robert C. Martin, que às vezes é conhecido como Uncle Bob, às vezes chamam nisso, brincadeira, porque ele já não é muito novo e já anda há muito tempo nisto. Tem este livro bastante interessante sobre esta questão do código estar arrumadinho. Depois este é um outro livro, um pouco mais antigo, mais centrado no C. Este aqui, a maior parte dos exemplos acho que são em Java, deu? Isto tem muito a ver com a altura em que o livro foi escrito também. E este é um livro específico, de certa forma, na mesma, mas mais sobre questões mais técnicas da linguagem, enquanto que este aqui é mais a questão de facto do código ser legível e fácil de ler. Portanto, este é um aspecto que pode não parecer muito importante, mas de facto é importante sermos perfeccionistas com o código que escrevemos. Porque isso de facto aumenta a probabilidade do código ser legível. Portanto, estes slides, de facto, como eu já tinha dito, não vou gastar muito tempo com eles, fica para vocês verem. E agora íamos saltar para a primeira parte destes slides. Eu chamei de programação conduzida por testes, mas na verdade tem duas partes. Tem esta parte, as asserções, e depois é que tem a programação conduzida por testes. Então, podia mudar ali o nome que está ali fora. Na verdade tem aqui duas partes. Portanto, a primeira parte é o que é que são. Vamos ver o que é isto das asserções e programação por contrato. Mesmo com aquela porta fechada, não dá para... Era só para renovarmos o ar, mas não podemos renovar. Bom, então, a primeira questão que levanta este título é o que é esta palavra asserção? Alguém me sabe dizer uma definição para isto? O que é uma asserção? Em inglês seria assertion, quase igual. O que é uma asserção, então? Alguém tem uma ideia desta palavra? Não é assim uma palavra que se costuma utilizar muito? O que é que acham que significa? Um de cada vez, se faz favor. Não? Ninguém acha nada? O que é asserção? Ninguém quer arriscar? Não? Asserção. Asserção qualquer coisa. Acertar. Ou seja, uma asserção está-se mesmo a ver que o que ela gosta de fazer é acertar. Mas o que é que acham que isso... Dito por outras palavras, não é? Mandamos aquela... Isso é uma definição um bocadinho circular. Uma asserção faz é acertar. Algo que pode ser. Não é que pode ser, é que é suposto ser mesmo, que deve ser. Porque pode ser, parece que podia ser ou podia não ser. Dá sempre, quando a gente diz o pode ser, a ideia é que seja. Essa palavra, a asserção é um pouco sinónimo de condição ou proposição, mas utiliza-se normalmente um sentido mais forte. É uma proposição, algo mas que deve ser verdadeira. Porque uma proposição pode ser verdadeira ou falsa, como vocês também aprenderam alguns na matemática. Né? Ou uma condição, pode ser uma verdadeira ou falsa, uma expressão lógica. Isto, na verdade, é isso tudo. É uma expressão lógica, uma proposição, uma condição. Mas, quando se utiliza a palavra asserção, normalmente é porque queremos que seja verdade. Que se assume que é verdade. E se não for, é porque alguma coisa não está bem. Porque é suposto ser. Utiliza-se essa palavra asserção. Ainda tinha aqui outra questão. Isto ainda estamos a falar do título. Há um slide que é o que vem a seguir, que eu aqui vou-vos pedir também que vocês falem ainda mais, se é que é possível. Que era, o que é que nós, no fundo, vamos ver formas de diminuir a probabilidade do código ter erros. É o tema da aula de hoje. Então, antes disso, vamos pensar, o que é que nós fazemos quando encontramos erros? Só um bocadinho para enquadramento, de certa forma, motivação para depois queremos evitar os erros. Quando aparece, de facto, um erro no código, e normalmente o erro significa que o programa ou não funciona de todo, não corre, ou não termina e era suposto terminar, ou rebenta a meio, não chega a terminar, de facto, ou produz um resultado errado.
ou não produz resultado. Portanto, há estas hipóteses todas. No fundo, todas elas significam que o programa não faz o que era suposto fazer. De alguma maneira. E quando encontramos uma situação dessas, o que é que vocês fazem para tentar resolver o erro? Digam lá, o que é que têm feito? É um erro e agora a seguir, o que é que fazem? Olhar para o código. Muito bem. Também acho que é mais óbvio, né? Olhar outra vez para o código. É quase automático, né? A gente leva, quando funciona, acho que a tendência natural é ir olhar para o código, antes de tudo. Até porque isso muitas vezes resolve. Pode ser como uma coisa muito simples que a gente até vê logo o que é que é. Se houver um erro que diga alerta na console, no erro, automaticamente para a linha do desplaçamento da outra. Sim, isso no fundo é uma ajuda para olharmos para o código, mas depois no final vamos olhar para o código, vamos olhar já para um sítio, à partida mais próximo da causa do erro. Pensamos nós. Às vezes o erro até já pode vir mais de trás, mas sim, à partida é o sítio para começarmos. Né? Se acontecer isso, aparecer um erro na consola com a indicação de um sítio, isso pode ser útil. Porque há aqueles casos da exceção, no pointer, ele diz qual foi a linha onde isso aconteceu, de facto. Mais coisas que fazem para encontrar os erros. Fazer testes. E que testes é que são esses? Usar o debugger? Sim. Fazer prints? Sim. Pronto, testes nesse sentido, né? Sim, o comentar certas partes serve para diminuirmos a quantidade de código com que temos que nos preocupar, por assim dizer. Ou seja, e com um bocadinho de sorte, se o erro desaparecer ao comentar, ficamos com uma ideia que de alguma maneira aquilo está a ser responsável pelo erro. Ou direto ou indiretamente, ou porque era mesmo naquelas linhas que acontecia o erro, ou porque aquelas linhas estavam a fazer falta por alguma razão. Mais hipóteses, já vimos várias, já estão quase todas as que... Né? Olhar para o código, fazer prints, usar o debugger, que no fundo é uma versão mais sofisticada dos prints, porque os prints funcionam quando são poucos, não é? Não ouvi. Quando há um erro no programa, o que é que se faz? Mostra uma mensagem, também já falámos disso. Se ele mostrar uma mensagem, aproveitamos a mensagem para ir ver para ir ver melhor o sítio, né? Se a mensagem nos der uma indicação do sítio, aproveitamos essa informação. Mais alguma hipótese? Que vos ajude, da vossa experiência, vos tenha ajudado a encontrar erros no código? Pedir ajuda a outra pessoa. E nesse processo de pedir ajuda a outra pessoa, há um efeito curioso, que não sei se alguns de vocês já poderão ter sentido isso na pele, que é, ao explicarem à outra pessoa, podem-se aperceber qual é o problema e encontrar a solução, mesmo sem a outra pessoa fazer nada. Então há aqui uma história que acontece sempre, que li há já muitos anos na internet, que havia um laboratório qualquer de informática numa universidade americana que tinha um ursinho de peluche ao canto e dizia para primeiro explicar ao ursinho antes de perguntar a alguém. Porque nem sequer é preciso explicar a outra pessoa. A gente explicasse ao ursinho, estou aqui com este erro no programa e tatati, patatá, e começasse a explicar mesmo, a pessoa ao fazer a explicação pode-se aperceber de qual é a causa do erro. Portanto, seria uma forma de evitar incomodar os colegas. Porque assim explicava ao ursinho e chegava. Não era preciso realmente alguém dar a solução. De facto, existe esse fenómeno. Pode acontecer nós ao explicarmos algo, isso até com outra coisa que não é programação, não é? Se é um problema e começamos a explicar qual é o problema, desculpa, agora já percebi. Isso pode acontecer com outras coisas. Eu julgo que só falta uma estratégia que eu, por acaso, já usei várias vezes, agora já há algum tempo não uso, mas que trabalhar hoje em dia já não se usa tanto porque há uma tendência para se usar menos papel, que é imprimir e olhar no papel para o código. Não sei se alguns de vocês já experimentaram isso. Hoje em dia já se imprime menos coisas, né? A gente já olha menos coisas no papel, mas imprimir o código e depois olhar para o código impresso, afastado do computador, portanto só para o papel mesmo, também pode ter um efeito de ajudar a encontrar os erros. Porque nós, talvez pela mudança de contexto, porque podemos estar de certa forma mais calmos, porque não estamos a ver coisas no ecrã, não estamos a ver coisas a mexer, é mesmo só o papel, vamos ver linha a linha o código.
isso também pode, em alguns casos, ajudar. Na minha experiência, isso ajudou-me no passado, até porque o facto de mudar de contexto, se uma pessoa já está às vezes cansada ou saturada de olhar para o computador, e pode simplesmente ir dormir, né? Ou ir almoçar, ou fazer um intervalo qualquer. Mas mudar de contexto, essa mudança de contexto que significa ir ler no papel, às vezes também pode ajudar. No texto escrito normal, isso é bastante frequente. Se vocês imprimirem, pode ser uma carta. Escrevem a carta no computador, escrevem no papel, depois olham para aquilo no papel e veem logo um erro. Isso muitas vezes acontece. Às vezes no computador, por qualquer razão, não viu, e no papel, talvez porque pronto, é um formato diferente, algo diferente, a gente há essa tendência. Por exemplo, para rever texto mais complicado, por exemplo, para ver um artigo científico, por exemplo, não é uma coisa que vocês façam agora, acho eu, mas podiam fazer, e é muito tradicional ver-se no papel, porque se calhar parece que nos facilita a concentração, pelo menos para algumas pessoas, do que estar a ver no computador. Então a pessoa escreve no computador e depois quando quer rever mesmo com atenção, imprime e vê no papel com atenção. Então tem o mesmo efeito. Portanto, o slide a seguir basicamente é estas coisas que estivemos a falar. Ler o código e pensar novamente, adicionar prints, utilizar o debugger, que no fundo é uma alternativa aos prints, porque os prints só dão para uma coisa ou outra, né? Começamos a ter muitos prints, não serve para nada. Imprimir, cá está a história do imprimir o código, eu fiz o slide, né? Portanto está cá. E explicar a outra pessoa o objeto. A sanidade? Não precisa de ficar maluco. Isto tem a ver com, se você explicar para a parede, não precisa ser para um objeto. Falar alto também pode ajudar. Não é? Eu, por exemplo, falar sozinho é uma coisa que eu falo muito. O pessoal às vezes não gosta de admitir isso, mas eu não tenho problema. Se a pessoa está a pensar, a resolver um problema, falar alto, para algumas pessoas ajuda, de facto. Pensar alto ajuda a concentrar e a focar no problema. Portanto, o falar para um objeto é um bocado a mesma coisa. De certa forma, a gente falar alto ou falar para um objeto é basicamente a mesma coisa, não é? O objeto não sabe se a gente está a falar para ele ou não. Portanto, agora, isto está aqui mais para dizer que quando nós explicamos a outra pessoa, muitas vezes apercebemos do problema ao explicar à outra pessoa. E, na verdade, a outra pessoa não fez nada. Portanto, nesse sentido, estar a falar para outra pessoa, a falar para um objeto, seria igual. Ou seria igual a falarmos alto sozinhos. O outro, obviamente, é pedir ajuda. Não está aqui, que é outra pessoa, mas isso é outra pessoa que está a resolver o erro. Já não somos exatamente nós. Não é? Até por isso é que aqui está o que é que nós próprios podemos fazer. Bom, mas então, o melhor que a cura é a prevenção. E estes slides, o tema da aula 2 tem a ver com isso. Aquela história de ter o código mais arrumadinho, mais limpinho, já é uma forma de prevenir o aparecimento de erros. Não prevenir no sentido que eles não apareçam, porque obviamente aquilo não vai acabar com os erros. Nós já estava resolvido esse problema há muito tempo. Mas vai diminuir a probabilidade de erros. E as outras duas formas que vamos falar é esta das asserções, que é agora que vamos falar já a seguir, e depois a programação contida por testes. No fundo são estratégias, métodos, algo que nós podemos fazer ao fazer código para diminuir a probabilidade do código ter erros. Porque eles vão ter sempre erros. Isso, as poucas coisas certas na informática é que o programa que vamos fazer vai ter erros. Só queremos é tentar que tenha menos e menos e menos. Não é? Portanto, o caminho da sabedoria é uma frase qualquer nesse sentido. O caminho da sabedoria é errar e errar e errar, mas menos e menos e menos e menos. Não é? Mas vamos sempre errar alguma coisa. Asserções, então. As asserções nós vamos classificá-las destas três formas, que são a forma usual de as classificar. As que são pré-condições, portanto, são algo que tem que ser verdade como condição para se fazer algo. E um exemplo muito simples é uma função calcular-se a raiz quadrada com números reais, o número tem que ser positivo. Então, uma pré-condição para essa função funcionar é o parâmetro tem que ser maior que zero. Pronto. Se não for maior que zero, aquilo não vai funcionar bem. Portanto, pode fazer qualquer coisa, mas não vai ser bom. Portanto, aquilo não vai funcionar. Portanto, vai dar um erro ou vai dar um resultado errado.
Pós-condições é, depois de fazermos algo, ver se não estragamos nada, por assim dizer. Por exemplo, podia fazer uns cálculos, que é suposto pôr em um determinado... Vamos já ver um exemplo disso, com horas, minutos e segundos. Se as horas é suposto estar entre 0 e 23 e fazemos umas contas, podemos querer verificar a seguir se aquilo ainda continua entre 0 e 23, porque se não estiver entre 0 e 23, de certeza que está errado o valor das horas, porque não é suposto estar fora desse intervalo. Mas reparem, mesmo neste exemplo tão simples, temos aqui a questão do teste. Mas se estiver entre 0 e 23, não quer dizer que esteja certo. Portanto, os testes nunca nos garantem que está tudo certo. Só nos garantem que algum tipo de situações é apanhada. Portanto, os testes descobrem coisas erradas, mas não descobrem todas as coisas erradas. Pronto, são as pós-condições. É algo que tem que ser verdadeiro depois de ter acontecido qualquer coisa. Pode ser no final de uma função, antes de devolver o resultado, ou no final de um procedimento mesmo, void. Né? Invariantes de classe. Isto é o nome mais estranho. São, no fundo, condições que devem ser verdadeiras para todos os objetos dessa classe. Portanto, é algo que não varia, por isso é que eles chamam invariante. É algo que é suposto ser sempre verdadeiro para todos os objetos dessa classe. Por isso chama-se invariantes de classe, mas no fundo é como se fosse uma invariante de cada objeto da classe. E vamos também já ver um exemplo disso. O exemplo que vamos ver é do relógio, e esta história das horas de 0 a 23, podemos crer que para todos os objetos relógio isto seja sempre verdade. O sempre está entre aspas, já vamos ver porquê. Porque é quase sempre. Por vezes, isto também se chama contratos. E houve este senhor, o Bertrand Meyer, que inventou, ele próprio fez muita coisa, e uma das coisas que fez foi inventar, inclusive, uma linguagem de programação que tem suporte para estes conceitos, e inventou também uma coisa chamada programação por contrato, que no fundo é uma forma estruturada de usar esta história das asserções. Essa linguagem que ele criou tem mesmo mecanismos na própria linguagem para nós pormos as pré-condições e as pós-condições nas funções. Tem mais ali uns blocos, que é o que é que tem que ser verdadeiro antes da função começar a trabalhar, o que é que tem que ser verdadeiro quando a função termina. Portanto, além do código da função, tem mais essas secções. O que não é vulgar, a maior parte das linguagens de facto não tem isso. Embora para muitas depois há quem faça bibliotecas para tentar fazer isso, mas não é a mesma coisa. Pronto, mas independentemente disso, nós podemos usar essas ideias em qualquer linguagem. Basta definirmos as tais pré-condições e pós-condições e até pensarmos quais as invariantes das nossas classes. E vamos ver como é que podemos fazer isso, inclusive em Java ou noutras linguagens. Esta história do contrato tem a ver com uma forma de ver esta questão, que mais uma vez é um paralelismo entre o mundo real e o mundo da programação. O que é um contrato na vida real? Tipicamente é feito entre duas pessoas, ou mais até, entre duas partes, pelo menos dois grupos ou duas pessoas, em que cada um se compromete a fazer determinadas coisas, desde que o outro também faça a parte dele. É basicamente um contrato. E se pensarmos nisto numa pré-condição, por exemplo, uma função, que a função tem de receber um valor positivo para fazer algo, já está a fazer um contrato, porque a função a partida só diz, na documentação, tipicamente, ou pelo próprio nome dela, diz, eu faço isto, sei lá, calcular a raiz quadrada. Ela até já se chama, se calhar, SQRT, né? Já transmite a ideia que aquilo devolve o valor da raiz quadrada. Mas até pode ter na documentação também a dizer, calcula a raiz quadrada. Mas na documentação dizer, calcula a raiz quadrada, mas só se o valor que vem for maior que zero, isso é um contrato, de certa forma, porque ela diz que faz, porque quem é que garante que o valor é maior que zero? Já não é ela. É quem vai usar a função é que tem que lhe passar um valor maior que zero. Portanto, ela está a fazer um contrato, nesse sentido. Quando diz que só calcula se o parâmetro for maior que zero, está a pôr uma condição a quem vai usá-la, quem vai chamar essa função. Portanto, o outro tem que fazer parte dele, tem que lhe passar um parâmetro positivo. Se não lhe passar um parâmetro positivo, ela já não calcula a raiz quadrada. Portanto, nesse sentido, as pré-condições definem contratos. A função faz se aquilo for verdade. Portanto, se o outro, e que aquilo ser verdade a nível dos parâmetros, é quem usa ter lá passado os parâmetros certos, portanto ter feito a sua parte do contrato.
Bem, mas vamos ver aqui com um pequenino exemplo que é mais fácil até de perceber estas conversas. Pensamos esta classe muito simples, tem horas, minutos e segundos, e depois, portanto, cada objeto desta classe é como se fosse um relógio, né, que registra horas, minutos e segundos, mesmo em variáveis separadas. Então tem um construtor para receber horas, minutos e segundos, e tem aqui uns set times, um é horas, minutos e segundos, outro que é só segundos, e ainda tem um para adicionar segundos, e podia ter mais. Por exemplo, o set time recebe horas, minutos e segundos. Então podíamos querer verificar se aquelas horas, minutos e segundos vêm no intervalo que nós consideramos aceitável. Portanto, se os minutos vierem fora do intervalo 0,59, ou os segundos também vierem fora desse intervalo, ou as horas vierem fora do intervalo 0,23, não aceitamos os valores. E esta instrução existe de facto na linguagem. Na verdade, vem já pronta a podermos utilizar, e serve para verificarmos se esta condição verificarmos, quer dizer, o programa verificar se esta condição é verdadeira. Então, pode ser visto como uma espécie de um if. Mas a sua utilização é completamente diferente do if. Porque um if, quando é usado um if, é para testar algo que pode perfeitamente acontecer e o programa tem que decidir o que é que faz. Sei lá, o if, uma variável, for igual a outra, faz uma coisa. Se não forem iguais, faz outra. É o comportamento normal que a gente está a definir no programa. Isto aqui não, isto está para detectar situações que nunca devem acontecer, portanto, ou que devem sempre acontecer, se quiserem assim. Isto tem que sempre ser verdade. Se não for, isto faz algo muito drástico para o programa e diz, a asserção naquela linha falhou. Mas não pode ser 0 horas. Então, isto é o que pode ser. Isto é o que pode ser. Pode ser entre 0 e 23. Está melhor igual. É de 0 a 23. Portanto, isto é o que deve ser verdade. As horas devem estar de 0 a 23. E os minutos também de 0 a 59. Eu gosto de escrever, isto pode escrever de uma maneira diferente, mas eu gosto de escrever assim para ficar claro que este é o mínimo e aquele é o máximo. E os minutos têm que estar no meio. É o melhor que sintaticamente se consegue com esta linguagem. Há muitas linguagens, especialmente linguagens mais recentes, que têm o conceito de in, né? Um valor in, e depois temos o intervalo muito à moda da matemática, até com os parentes retos. Um valor, 2 pontos, outro, coisas desse género. Mas em Java não temos essa forma. Então estamos a dizer algo que deve ser verdade. Então, repare, para que é que isto serve? Isto serve para ajudar o programador, porque se por acaso alguém chamar aquela função com as horas a 24, o programa vai parar com o erro a dizer que a asserção tal falhou. E nós podemos vir ver então porquê. Vamos olhar para aquele sítio e depois não será difícil, aí então usando o debugger, por exemplo, ou o print, ou o que for, ou ficar só olhando para o código, descobrir que algum código chamou aquela função com um valor ilegal. Por isso é que esta asserção falhou. Portanto, isto serve como uma rede de segurança. Aquela função já não vai por ali fora com um valor errado fazer coisas, nomeadamente neste caso ia guardar um valor errado. E depois esse valor errado, que nós consideramos errado, às tantas ia ser usado e depois o programa ia fazer mais uma data de coisas e se calhar, passado mais 300 ou 400 linhas de código, é que aparecia na interface e a gente dizia que o valor estava errado. E depois seria mais complicado descobrir a origem. Portanto, ao colocarmos estes assertos no início das funções, ou até noutros sítios do código, são, por assim dizer, pontos para detectar algo que aconteceu errado mais cedo. E então, o erro surgir mais próximo da causa dele. Neste caso, íamos detectar que quem chamou esta função é que passou lá um valor errado. E ficávamos a saber ali, já estaríamos muito mais próximos da linha de código que estava errada do que se este valor fosse por aí fora errado a ser usado, e etc. E depois mais tarde teríamos que descobrir qual era a origem, onde é que ele tinha ficado, qual era a linha de código que estava errada e que tinha colocado lá um valor errado. Portanto, é a tal rede de segurança e isto da rede até é um bom exemplo, porque as redes também podem deixar passar algumas coisas, não é? É o que pode acontecer. Porque, por exemplo, pode vir aqui um valor de horas a 10 que está errado. Mas aqui passa, porque não é um valor ilegal. Ou seja, é um valor que pode estar certo ou pode estar errado.
O que isto aqui está a detectar são os valores que de certeza estão sempre errados, porque a gente nunca quer garantidamente de certeza que as horas saem daquele intervalo. Mas não nos livra de aparecer ali aquilo com um valor mal calculado de trás, mas como está entre 0 e 23, isto não vai adivinhar que está errado. Portanto, estes acertos defendem-nos de algumas coisas, não nos defendem de tudo. Mesmo assim, esta questão dos acertos, das asserções pelo código, essa é das coisas menos utilizadas. É mesmo muito, muito pouco utilizado. E basicamente por preguiça, é como tudo, não é? É como porque é que não se usam regras de estilo mais a sério, também é por preguiça. Porque é que não se dá nomes melhores às variáveis, etc. É basicamente uma preguiça que tipicamente nunca compensa. E é engraçado que normalmente o argumento para não seguir estas práticas, seja a nível de coisas como a regra de estilo, seja isto que vamos falar hoje, quer aqui as asserções, quer depois a programação conduzida por testes, é sempre, ainda temos tempo. Não temos tempo para essas coisas porque temos que fazer muita coisa. E é engraçado, já tenho ouvido isso muitas vezes até de ex-alunos que estão a trabalhar e, por exemplo, não têm tempo de fazer as coisas bem feitas porque têm que as fazer mal feitas e depressa. Basicamente vai dar a isto. Isto, em algum nível, é verdade. Às vezes a pessoa está muito aflita de tempo, pode ter que ter uma coisa a funcionar rapidamente, então faz as coisas. Mas o problema é que isso normalmente não compensa, porque no fundo está a transferir o trabalho para mais tarde. E vocês, inclusive, nos trabalhos que fazem aqui nas cadeiras, podem de vez em quando ter essa sensação. Vocês fazem algo que dá menos trabalho porque resolve, até fazer um programa. E depois mais à frente vão chegar à conclusão, afinal devia ter feito aquilo logo como deve ser, porque agora vou ter esse trabalho à mesma. Vou ter que desfazer o que fiz e fazer de outra maneira quando podia ter feito logo da maneira melhor. Portanto, isso está constantemente a acontecer. Portanto, esta questão de não fazer logo bem, porque não se tem tempo, tipicamente é só, no fundo, vamos precisar desse tempo mais tarde. Estamos a passar o problema para a frente. É realmente a consequência. Há uma citação, agora não lembro de quem é, mas que diz que horas de planeamento pode-lhe evitar semanas de código. É um bocado isso. Qualquer coisa que a gente faça de planeamento, pensarmos melhor nas coisas, também pode nos permitir poupar depois tempo. Mas muitas vezes não se faz esse planeamento, não é? Começa-se logo a fazer código e depois faz. Qual é a consequência? É fazer mais tempo em código e às tantas muito mais tempo no código do que devia ter gasto no planeamento. Porque houve aquela ilusão de se avançar depressa. Bom, continuando. Em Java, se vocês forem ver a documentação oficial, eles dizem que devemos fazer isto assim. Se a condição não se verificar, portanto, tal igual a falso, então lançamos uma exceção. Isto, as exceções é uma coisa que a gente vai falar lá mais à frente. Mas, basicamente, a documentação Java diz que, neste caso, das pré-condições, das funções, devemos usar isto em vez disto. Eu, pessoalmente, gosto muito mais disto. Isto é verdade para muitas linguagens. Esta é a receita que é vendida para a linguagem Java e mais uma outra, que é lançar uma exceção quando os parâmetros não estão legais. Portanto, isto é para vos alertar que este é o que é recomendado, mas é por agora, pelo menos, ainda por cima nem sequer falamos nas exceções, se usarem este é excelente. Aliás, usar uma ou outra é muito bom, porque o problema normalmente é não se usar nenhuma. Portanto, esta é a receita geral, digamos assim, e que funciona em Java. Esta é o que a documentação Java diz que devemos fazer para as pré-condições. Mas vejam, isto é só verdade para aqui, para os argumentos. Porque enquanto que os acertos nós podemos colocá-los em qualquer lugar, na verdade. Agora, o que é normal é colocar no início e no fim de código que faz alguma coisa de significativo. Onde é que normalmente está esse código? Está numa função ou num procedimento. Portanto, é normal colocarmos no início e no fim do procedimento. O fim significa para ver se não estragamos nada. Portanto, aqui fazemos umas contas com horas, minutos e segundos, podíamos querer verificar se realmente estas contas não estragaram o valor. Não estou fácil fazer nenhum disparate. Mas, o outro sítio que também pode acontecer é em funções ou métodos um bocadinho maiores, pode fazer eventualmente mais que uma coisa, embora é daquelas coisas que se deve evitar, porque cada função, cada método só deve fazer uma coisa. Devemos sempre tentar fazer isso. Quando está a fazer duas, se calhar, se está a fazer duas, cada uma delas deve ser um método, e este que está a fazer as duas chama esses dois.
Então, realmente o que faz é só chamar os outros. Para tentarmos sempre caminhar no sentido de cada função só fazer uma coisa. Mas, se fizer mais que uma coisa, tipicamente é porque tem lá um ciclo ou 2 ciclos dentro. Os ciclos são bons sítios também para ter uma pré-condição e uma pós-condição. Porque antes de fazer o ciclo, normalmente tem que haver coisas que são verdadeiras, né? As variáveis têm determinados valores, e quando termina de fazer o ciclo, também é suposto verificarem determinadas condições. Portanto, pré-condições e pós-condições no início e fim de uma função, ou antes e depois do ciclo. Muitas vezes até vai coincidir, porque se uma função só tiver um ciclo para fazer o que faz, cabe ser a mesma coisa. É o início e o fim da função, que é o início e o fim do ciclo. Este segundo exemplo só está aqui para... é quase a mesma coisa, mas se repararem está a chamar uma função, que é a função anterior. E esta função já faz o teste, não é? Então podíamos pensar, então aquela setTime já faz estas 3 linhas, não precisamos ter aqui as 3 linhas outra vez. Mas não devemos pensar assim, portanto cada função não deve confiar que as outras fazem a verificação. Esta função trata da sua vida, verifica se o parâmetro vem correto, porque respeita esta condição, e depois no final verifica se ela própria não estragou nada. Não vai confiar que a outra verificou. Depois, o que é uma invariante classe? É isto, neste caso, deste exemplo, estas 3 condições, não aquela, porque o only seconds é mesmo só aquele parâmetro. Mas esta aqui, que testa os atributos, os dis, na verdade, não é difícil de acreditar que isto deve ser verdade para todos os objetos o tempo todo. Se isto é horas, minutos e segundos, todos os objetos desta classe deveriam respeitar isto. As horas deviam estar naqueles intervalos, os minutos e os segundos. Portanto, isto é o que se chama uma invariante de classe. Não varia para nenhum objeto da classe. Então, é uma invariante para todos os objetos da classe e, portanto, é uma invariante de classe. Porquê é que o estável, o que é aquilo do estável e porquê é que é quase sempre, que eu dizia há pouco? Não há mais slides sobre isto. O quase sempre tem a ver com o seguinte. Admite-se que aqui pelo meio do método, por acaso aqui não acontece, mas poderia acontecer que aqui pelo meio as horas e os minutos ficavam com um valor estranho qualquer. Portanto, o que nós queremos é que quando acaba de fazer, isto seja verdade, porque está aqui no fim. E antes de começar a fazer também devia ser verdade. Portanto, isto para testar verdadeiramente o invariante, também tinha que pôr estas três condições aqui no início. Porque também deviam ser verdadeiras antes. Acontece que aqui só está a testar o parâmetro, mas também podia ter estas 3 condições aqui. Ou seja, o que se chama um invariante é algo que é verdade quando o objeto está num estado estável. O que é que isto significa? Quando não está a meio caminho de fazer uma operação. E que operações são estas? São os métodos públicos. Uma forma de pensar nos objetos é, os objetos estão lá quietinhos à espera que os mandem fazer alguma coisa. Tal e qual é como um servidor na internet, por exemplo. Qualquer programa nesta lógica de servidor está tipicamente à espera que lhe peçam para fazer alguma coisa. Lhe peçam um serviço. Portanto, há um outro programa com o contacto, que é o cliente. E na programação orientada para objetos podemos pensar assim. Os objetos são criados, sim senhor, com o new tal, nome da classe. E ficam a ser algo ativo, mas que está parado à espera que lhe peçam para fazer realmente alguma coisa. Portanto, passa a ser a terem espaço na memória e ficam receptivos a que lhes façam pedidos. Portanto, quando lhe fazem um pedido e quando o pedido acaba de ser satisfeito, que é acabar de executar esse método, é que a tal invariante de classe deve ser verdadeira. Portanto, hoje de manhã até falei de uma analogia que me ocorreu, que era, se pensarem no relógio mesmo tradicional de ponteiros, um relógio de ponteiros, uma invariante podíamos pensar para o relógio, é que os ponteiros andam sempre no sentido dos ponteiros do relógio, não é? Andam sempre no sentido horário, é mesmo daí que veio o nome. Mas, quando acertamos o relógio, embora toda a gente diz que não é muito saudável para o relógio, mas toda a gente anda com os ponteiros para trás, acho eu, de vez em quando, um bocadinho. Está logo ali ao lado, para recuar 2 minutos, não vamos andar com os ponteiros para a frente o tempo todo. Então andamos com os ponteiros para trás. Portanto, se reparar, essa invariante de classe, que
diz que os ponteiros têm que andar sempre para a frente, nesse momento não está a ser respeitada, porque podemos andar com os ponteiros para trás. Mas isso é exatamente essa situação de transição, não é um estado estável do relógio. Então, continuamos a dizer que é uma invariante de classe do relógio os ponteiros andarem para a frente. Porque essa situação especial em que eles andam para trás não é um estado estável. É o que é o que diz aqui. Portanto, é um estado transitório. Que está, no fundo, estamos a mudar o estado do normal do relógio entre um e outro. Nesse caso, seria acertar o relógio. Portanto, admitimos que a condição não seja verdadeira, no fundo, pelo meio do método. E por isso ela também não é testada no meio. Ela é testada no início dos métodos públicos, no final dos métodos públicos. É isso que define o que é uma invariante de classe. É o que é verdade antes de cada método público e no fim de cada método público ser executado. Como a linguagem Java não tem suporte direto para isto torna-se um bocado chato mesmo de fazer em Java. Porque teríamos que pôr, por exemplo, estas três condições, podíamos até pô-las dentro de um método. Mas depois tínhamos que chamar esse método no início e no fim de cada método público da classe. Normalmente isso não há muita paciência para fazer. Mas podemos, pelo menos, testar os parâmetros de entrada e testar o final do método. No fundo, podemos usar uns asserts para as questões mais críticas, mesmo que não testemos estes inícios e fins todos, estas variantes todas. Ou seja, em termos práticos, podemos fazer este tipo de coisa que aqui está. Aqui estamos a verificar o parâmetro, aqui estamos a ver se não estragamos nada. Verificar uma variante obrigaria a testar estes três tão bem ali. E claro, depois se andarmos sempre a querer fazer as mesmas asserções, às tantas mais vale colocar as três no método, só para não estar sempre a repetir as três linhas e depois chamar esse método. Também podíamos juntar todas num único acerto, mas isso fica mais ou menos igual e tem uma desvantagem. Quando falhar o acerto, se tivesse tudo com o i, né, porque podíamos ter isto tudo, e ligar tudo e ficava só uma condição. Mas depois, quando falhasse a condição, não sabíamos sequer se tinha sido as horas, os minutos ou os segundos. Íamos ter um bocadinho mais de trabalho depois a descobrir o que é que realmente tinha falhado. Portanto, mantê-las separadas tem a vantagem, como ele diz qual foi o acerto que falhou, ficamos logo a saber se foi as horas, os minutos ou os segundos. Pronto, em resumo, esta primeira parte, vimos pré-condições, pós-condições e variantes. E agora vamos ver o que é isto dos testes unitários, que tem a ver já com a programação conduzida por testes. Alguma questão até aqui? Não? Muito bem. Então, digamos que este slide resume bem o que é que se está aqui a passar. Temos aqui uma verificação de parâmetros que é uma pré-condição e aqui temos uma pós-condição e é este tipo de utilização dos acertos que vocês podem, a partir de agora, começar a utilizar, não digo que sistematicamente em todo o lado, mas pelo menos em métodos mais importantes, nomeadamente os métodos públicos, ou pelo menos naqueles mais importantes dentro dos métodos públicos, aqueles que fazem coisas mais críticas, nomeadamente os que têm parâmetros e os que fazem cálculos. Se for um método público é só devolver o valor da variável, já não vale a pena. Não é? Um getter não vale a pena. Mas se fizer alguma coisa mais complicada, pode ser boa ideia. Bom, a seguir... ainda faltava mostrar-vos isto. Em Java, como é que isto se faz? É como estava ali, só que há mais esta variante. Também é possível pôr um separador, 2 pontos e uma string. E depois ainda tem um ponto e vírgula. Quando isto falha, o assert, aparece a tal mensagem de erro. Falhou o assert na linha tal do programa tal. E se tiverem colocado aquilo, aparece mais aquela string que vocês colocaram lá. É só para se quiserem colocar mais alguma informação. Depois, outro aspecto é que os assertos à partida estão desligados, ou seja, comportam-se como comentários. Não fazem absolutamente nada. Portanto, para eles ficarem ativos, nós temos que executar o programa Java com essa indicação que queremos os assertos ativos. Na linha de comando, pomos esta opção, "-EA", que é de Enable Assert. Aí dentro do IntelliJ, não fui verificar como é que o IntelliJ põe à partida, até pode já estar ativo. Portanto, tem a ver com as configurações que eu pus no projeto. Portanto, é só uma questão de fazer um assert false e ver se aquilo faz o programa falhar ou não. Se o programa termina ou não.
Se um assert falso é suposto terminar sempre o programa, não é? Porque é sempre falso. Portanto, se fizer um assert falso e não terminar, é porque não está ativo e temos que ir ver no IntelliJ onde é que isto se faz. Confesso que ainda não fui ver onde é que se faz, mas isso é só uma questão de procurar o sítio. Até pode ser que já esteja ativo e não é preciso fazer nada. Porquê é que isto é assim? Porque nós podemos querer desligar os assertos, porque obviamente fazer os assertos obriga a fazer um conjunto de verificações. Bom, agora vamos passar, para não ser os slides todos de seguida, vamos passar para um bocadinho de código. Vou chamar aqui o IntelliJ. Para vermos o que é a programação conduzida por testes. Vamos ver com um exemplo prático, muito pequenino. E a seguir é que vamos voltar aos slides. Portanto, eu vou criar um novo projeto. Isto também está explicado no guia prático, passo a passo, portanto não tenho que se preocupar muito com isto. Mesmo que o vídeo não corra bem. Portanto, vou criar um projeto normal Java. Eu vou chamar Math Tests, pronto, porque é o que nós vamos fazer. Math, como se fôssemos fazer aqui uma coisa para fazer contas. Pronto, temos aqui o nosso projeto com o SRC. E a primeira coisa que vamos querer fazer é clicar aqui no nome do projeto e vamos criar mais uma pasta, uma directory, para colocar o código teste. Uma coisa que nós vamos querer é separar o que é código teste do código realmente do nosso programa. Depois de dizermos qual é a pasta, ainda temos que fazer outra coisa, que é marcar essa diretoria como sendo para código teste. Vai ficar a verde. Aquela ali está azul, SRC, e é suposto estar a azul, porque é a cor que ele usa para o código fonte, para o código mesmo do nosso programa. Tudo o que é código de teste, vai ser também código, mas que não vai fazer parte do nosso programa, é outro código. Aqui no IntelliJ fica a verde. Portanto, ainda não está, temos que marcar para dizer-lhes que isto é código de teste. Pronto, agora qual é o exercício, o programinha que a gente quer fazer para mostrar para exemplificar o código de teste? Eu queria saber o que é que fiz à caneta. Não quero ver a caneta. Tinha aqui uma caneta verde. Aí. Algo que vale a pena para arrumar as ideias. Os programas que estamos agora a fazer são assim. Temos aqui o utilizador, que está todo contente que ainda não usou isto. E depois aqui está o GUI e o módulo. E o que nós agora, isto são os programas que temos estado a fazer. Ele pede interage aqui com a interface pede coisas ao módulo, depois o módulo manda a interface atualizar. E temos estado a fazer isto depois usando as tais métodos na interface do Java. Né? O que nós agora estamos a fazer, vamos querer fazer é aqui um código teste. Um teste code. Que não faz parte do nosso programa. O nosso programa é aquilo que está ali para cima. E este código teste, o que vai realmente testar é o modelo. Portanto, vai pedir coisas ao modelo e vai receber resultados. Podia ser tracejado para dizer que o modelo não vai chamar métodos daqui, vai apenas dar resultados. Returns, né? A gente chama uma função, devolve um valor e nós verificamos se o valor está certo. Os nossos programas agora vão passar a ter esta terceira parte. Ali dentro do SRC tem estas duas, como já tinha o jogo do Galo. E agora ali dentro do teste vai ter esta outra parte, que não faz parte do nosso programa. É um outro código que vai ser cliente do nosso programa, né? Que vai usar o código do nosso programa, em particular vai usar o código do módulo. Nós vamos testar só o módulo. Para testar a interface tinha que ser um código que simulasse o utilizador. Simulasse cliques do rato, etc. Isso são outros 500, como se diz. É preciso outro tipo de bibliotecas. A parte mais crítica, de qualquer forma, está aqui no módulo. Portanto, é essa que vamos testar. Bom, então agora o desafio. Até como eu tenho que fazer aqui uma paragem técnica, deixo-vos aqui com um pequenino desafio. Que é, o programa que nós queremos fazer
agora como exemplo mesmo muito simples. Era um programa pode ser um programa que soma dois números. Coisa completamente trivial. O programa soma dois números, só precisa usar o operador mais. Mas a gente quer um programa que tenha uma função que soma dois números. Pronto, para acrescentar qualquer coisinha. Então, um bocado como tem as folhas de cálculo, não é? As folhas de cálculo têm uma função chamada sum, se for em inglês, que fazem assim, 2, 3, e isto faz logo 5. Pronto. Então, o nosso programa é suposto também fazer isto usando uma função. Somar dois números usando uma função. Como é que vocês encarariam este problema? Agora, se for resolverem. Com o que vimos até agora, fazíamos um programa em Java que podia ser em modo texto, isto não está a dizer que tem que ser em modo gráfico, né? Portanto, podia ser em modo texto, e um main, é como aqueles primeiros programas que fizemos em introdução à programação, e um main, e depois faziam uma função, sum, e depois no main, se calhar perguntavam os valores ao utilizador, ou até punham logo valores fixos, como é que fiz ali, 2, 3, e faziam um print, não é? E depois o que é que era o teste? O teste verdadeiramente era executar um main, aquilo faz o print do resultado e a gente olha para o que aparece no ecrã e neste caso, se tivéssemos feito 2, 3, víamos que estava 5. Portanto, o teste estamos verdadeiramente também nós a fazê-lo. Porque a máquina não sabe se aquilo está certo ou errado. Então nós pomos lá um exemplo, neste caso 2, 3, e vemos com o resultado que sabemos que está certo, está na nossa cabeça, vemos se aquilo realmente está a dar o resultado certo. É isso que temos andado a fazer. O que nós queremos com a programação conduzida por testes é dizer à máquina qual é o resultado certo, para que quando nós e para podermos depois pedir, faz lá o teste e ela dizer-nos logo certo ou errado, sem sequer ter que escrever nada. Porque se escrevesse, é porque já estávamos a assumir que nós tínhamos que ir olhar para aquilo para ver se estava certo ou errado. A gente não quer olhar para aquilo. A gente quer, se nós já tivermos dito qual é o resultado certo, que ela nos diga se está certo ou está errado. Se o teste passou, se o teste não passou. Então, nós vamos ter no código de teste de utilizar o método como se ele já estivesse feito. Porquê? Porque nós vamos começar por fazer o método de teste. Esta é que é a grande diferença da programação conduzida por teste. Primeiro vamos escrever o código de teste. Apesar de não estar feito o código. Portanto, vamos escrever primeiro isto antes de termos escrito a função. Mas, para realmente o teste ficar automático, o que é que acham que temos que fazer aqui em termos de código de teste? Tem que ser um código que execute e verifique se é igual, se o resultado é igual a 5 ou não. Pode ser com um acerto, sim. Portanto, agora, como eu estava a dizer, vou ter que fazer aqui um pequenino intervalo, ir ali fora. Vou-vos deixar pensarem um bocadinho. Isto basta escrever 2 ou 3 linhas de código. Não é? É mais pensar em como é que deve ficar o código de teste. Não é o código da soma, porque o código da soma é fácil, é return da mais B, não é? Não será mais que isso. Mas é como é que será o código de teste deste desafio. O que é que vocês têm que escrever aqui para que isto seja executado e depois diga sim, passou ou não passou? Está bem? E de facto pode-se usar vamos usar uma espécie de acerto. Não é exatamente aquele acerto que falamos, mas a lógica é semelhante. Temos que verificar se aquilo deu certo, se é verdadeiro ou falso uma determinada condição. Que é para quando isto for executado, o próprio computador nos dizer sim ou não. Passou ou não passou. Não precisa sequer de fazer print. Está bem? Então vá. Enquanto eu agora até faço aqui a paragem do vídeo.